Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, estamos assim vivenciando esse período da Páscoa, nos aproximando, já do seu final. Hoje, dia 25 de maio, dia de São Beda, o Venerável. E temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele vos glorificar, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, o Espírito da Verdade tem, junto aos discípulos de Jesus, várias funções. Entre elas, a função didática e a função profética. Então, perceba que no nível didático, o Espírito instruirá os discípulos a respeito da verdade plena. Não se trata de uma relação paralela e de Jesus, nem complementar. Então, movidos pelo Espírito, os discípulos serão capazes de atingir um nível até então desconhecido, de compreensão assim dos ensinamentos do Mestre. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, neste Evangelho, vemos como mais uma vez assim, Jesus abriu os olhos dos seus discípulos para que enxergassem os acontecimentos que iriam suceder. No entanto, conhecendo profundamente os seus seguidores, o próprio Jesus já declarava que eles não compreenderiam enquanto o Espírito de verdade não lhe fosse enviado. Assim sendo, caros irmãos, queridas irmãs, como prometeu, Jesus já enviou o Espírito da Verdade que clareia a nossa visão, que descortina para nós os mistérios de Deus. Muitos de nós, porém, continuamos ainda que ignorantes, sem entender o porquê das coisas de Deus, e esperamos que um dia tudo possa ser desvendado. Acontece, caros irmãos e irmãs, que muitas coisas nós ainda não somos capazes de compreender agora, porque não nos deixamos inundar pelo Espírito Santo, que é quem esclarece para nós a verdade do coração do Pai. Se nos deixarmos modelar pelo Espírito Santo, como Jesus anunciou, nós estaremos nos encaminhando para uma plenitude de vida de acordo com aquela realidade que já é a nossa no plano de Deus e que está lá no nosso futuro. Por isso Jesus diz: mas ele dirá tudo o que estiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, quantas oportunidades nós perdemos porque não nos conscientizamos de que o Espírito Santo já nos está revelando a verdade agora. Quanto desespero, quantas aflições, diante de fatos que somente o Espírito Santo pode nos esclarecer. Peçamos, portanto, a Jesus que nos faça pleno do Espírito Santo, para que a sua paz aconteça dentro de nós e a verdade seja esclarecida na nossa vida. Portanto, devemos assim, amados irmãos, queridas irmãs, nos questionarmos nesse dia de hoje. O Espírito Santo tem lhe anunciado coisas novas? O que você tem percebido atualmente através dos fatos de sua vida? Como você tem encarado as suas dificuldades? Você dá atenção às pessoas que vêm conversar com você? Reflita nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peça ao Pai que o Espírito nos ensine toda a verdade e nos revele as coisas que hão de vir, para que possamos assim enveredar com toda segurança pelo caminho que é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a você uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.